Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Eu vou retomar um assunto que abordamos há questão de 2 semanas. Capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Todos acharam? Semente de vocês está um homem assim meio corintiano, meio esquálido, meio anêmico, né? Vamos colocar em pé para a gente ler esse versículo da palavra de Deus, para dar um plus aí, né? Amém? Vamos ler juntos. Isaías capítulo 61, do verso 1 até o verso 3. Vamos ler junto, amém, amados? Vamos sintonizar o nosso coração. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Pai querido, nós lemos a Tua palavra e sobre a Tua palavra lançamos as redes da nossa fé. Eu peço em nome de Jesus que essa palavra que é proveitosa venha aos nossos corações, Senhor, e produza aquilo que ela deve produzir para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão querido, minha irmã. Louvado seja Deus. Eu falei esses dias sobre o Espírito Santo, hoje eu quero continuar falando sobre esse tema. Nós sabemos, muitos aqui já sabem, não tem nada de novo para ser pregado acerca disso. Alguns de nós aqui já somos crentes há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Dificilmente você vai ouvir nas Escrituras coisas assim novas, né? Aliás, o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu não vos canso de falar as mesmas coisas. A pregação dele era chata. Teve um cara que dormiu lá e caiu e quebrou o pescoço. Que o cara pegava a Escritura e falava: eu não canso de falar para vocês as mesmas coisas, para ver se vocês entendem e pratiquem isso. Então, não tem nada de novo para falar para vocês. Mas nós podemos revisitar os textos, o Espírito Santo pode avivá-los em nosso coração de uma forma diferente, porque essa é uma ação do Espírito Santo. Isaías, todos sabem, é o profeta que mais escreve acerca do Messias. Ele escreve aí há cerca de 6 séculos antes de Jesus. E ele dá essa palavra maravilhosa que todo judeu, todo israelita sabia que se tratava da promessa do Messias. É evidentemente que quando eles pensavam em Messias, eles tinham uma figura na mente deles. Quando Israel pensava em um Salvador, a cabeça deles lembravam de quem? De José, de Abraão, de Sansão, de Davi, e vem pensando em grandes heróis, pessoas que mudaram a história de Israel, pessoas que foram presentes militarmente, politicamente, pessoas que fortaleceram Israel enquanto nação, livrado dos seus inimigos. Então, quando se falava em Messias, toda a expectativa deles era de um Salvador terreno, um Salvador histórico, alguém que chegasse em Israel e ia chutar dali os seus inimigos e ia voltar à glória do reino. Toda a noção era essa. Quando Jesus estava para ir embora, uma mulher chegou para ele e falou: olha, quando você estabelecer o reino, arruma 2 empregos para os meus filhos aí, um à tua direita e um à tua esquerda. Porque o Herodes não vai estar aqui, o Pilatos não vai estar aqui,
O Senhor vai calar a boca dos céus, o Senhor certamente vai estabelecer um governo. Então arruma um emprego para 2 filhos meus. Toda a noção deles de Messias era uma noção histórica. Eles não conseguiam entender aquilo que Deus queria fazer. Mas era uma promessa que esse Messias viria. Israel, interessante, estava pensando essa semana, Israel é uma nação cristã. Por quê? Porque eles creem num Cristo. A dificuldade é que eles não aceitam Jesus como esse Cristo. Os judeus são cristãos. Por quê? Porque eles esperam o Cristo. Por quê? Eles não aceitam Jesus como o seu Cristo. Mas nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? E essa promessa do Messias é interessante, que no tempo certo ela ia de acontecer, e nós sabemos pelas promessas, a Virgem concebeu, Jesus nasceu, e era a plenitude dos tempos, quando Deus interfere na história e traz o seu Messias. E Jesus morava ali na cidade de Nazaré. João Batista batizava, Jesus vai até João Batista, eu li esse texto semana passada. E João Batista ensinava, falava, olha, na verdade, eu vos batizo com água para arrependimento de pecados. Ou seja, esse batismo que eu estou batizando aqui de purificação, você vem hoje, vem semana que vem, vem o mês que vem, vem o ano que vem, você vai ter que estar sempre vindo. Esse batismo que eu batizo vocês, ele não é suficiente. Ele é um tipo, ele é um símbolo de algo mais poderoso que Deus está planejando fazer. Por isso que vem um após mim, da qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas. E este sim, tem um batismo diferente. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão ele tem a pá, e limpará a eira, e recolherá o trigo no celeiro, e apagará a palha com fogo inextinguível. Que João Batista está querendo dizer o seguinte: vem um camarada depois de mim, e ele vai proporcionar para vocês algo que eu nem chego perto. Toda a minha pregação, todo o meu ensino, não é nada perto do que aquilo que ele vai fazer com vocês. É uma profecia de João, é uma revelação de João. Deus está preparando algo extraordinário. Todo mundo ficava, do que João está falando? Até que Jesus chega aí. Quando João vê, ou reconhece que ele sim era o Messias e o Cristo, Jesus já tinha 30 anos de idade. João olha para ele, o Espírito de Deus que está em João, testifica algo ali extraordinário. Você lembra a primeira vez que João Batista e Jesus se encontraram? No ventre de Isabel e no ventre de Maria. Quando uma mãe falou com a outra, as duas crianças no ventre pegaram fogo. Imagina agora esse reencontro acontecendo 30 anos mais tarde. João vê Jesus. E um fogo entra no coração de Jesus, e Jesus se aproxima de João. Não sei como é o olhar de Jesus, mas eu imagino João, a fera, João Batista, João o Batista. Um homem extraordinário. A voz do que clama no deserto. Eu expliquei outra vez o que significava isso. Homem duro, firme, forte. As pessoas ele não tinha nenhum outdoor. A igreja dele era no deserto. A igreja dele não era no centro. Não era confortável. A igreja dele não estava na internet. Mas na igreja dele tinha a palavra e o poder de Deus. E as pessoas iam para o deserto para ouvir João. Não precisava de Instagram. Interessante que tem uma faculdade de teologia no Brasil, que uma das matérias é o marketing pessoal do pastor. Eu não acreditei. Como é que é? Não. Tem um curso de 6 meses do marketing pessoal do pastor. Uau! João Batista passou muito longe, porque ele era politicamente incorreto, falava o que ninguém queria ouvir, batia para valer, e a turma estava atrás dele, lá no deserto.
Amém, amados? A gente tem que aprender alguma coisa com isso, não é verdade? Ele olha Jesus e fala, Jesus se vem para ser batizado, ele fala, eu é que tenho que ser batizado por você, eu preciso desse batismo que você tem, eu preciso do que você tem, e você vem a mim para batizá-lo. Jesus se sujeita e se batiza João. O texto diz que após ele ser batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu fala, diz, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus tem prazer nos seus filhos, independente. Jesus não tinha feito nada ainda, mas ele era o Filho de Deus, e Deus fala, tenho prazer nele. E aí ele é levado pelo Espírito ao deserto. Interessante isso, porque às vezes nós temos uma dificuldade com o deserto. Você fala com o crente, como é que está? Estou no deserto. Mas um tom de queixa, né, de lamuriação. Mas a Bíblia diz que quem leva as pessoas para o deserto não é o diabo, é Deus. Quem enfiou Israel no deserto 40 anos não foi Satanás, foi Deus. Aliás, Deus enfiou no deserto 40 anos, eles se colocaram sozinhos. Né? Eles prolongaram uma coisa que era para fazer em 6 meses, demorou 40 anos. Né? Uma coisa que dá para fazer em 6 meses, demorou 40 anos. Interessante, dá para a gente pensar alguma coisa nisso, né? Mas foi Deus que foi o autor de levar eles para o deserto. E o Espírito levou Jesus para o deserto com um propósito, de enfrentar o diabo. Ele foi sem comer e sem beber. Tem gente que fala que Jesus fez um jejum de 40 dias. Tem muitos irmãos que fazem jejuns de 40 dias, bem legal. Nunca passei do terceiro. Foi bravo. Terceiro dia eu já pedi água, falei, Senhor. Mas ele foi para enfrentar o diabo. Sabe o que aconteceu? O diabo demorou 40 dias para aparecer, esse que foi o problema. Ele não foi lá para jejuar 40 dias. Ele foi para enfrentar o diabo. Mas o diabo demorou 40 dias para aparecer. Quando apareceu, vocês conhecem também a narrativa bíblica. Se tu és o Filho de Deus, e o cara está com muita fome. 40 dias sem comer. Muita fome. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus fala para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está com o estômago colado, ele está faminto. O diabo vem e fala, se você é quem você diz que é, se você tem poder, manda que essas pedras transformem em pães. Atende o desejo do seu corpo. Atenda o apetite da sua carne. Atenda essa necessidade da sua carne. É só mandar transformar as pedras em pães. Mas Jesus fala, a carne não é a senhora da minha vida. O desejo não é o senhor da minha vida. A vontade carnal não é senhora da minha vida. Quem manda na minha vida é a palavra de Deus. A minha carne pede sexo, a minha carne pede comida, a minha carne pede bebida, a minha carne pede um monte de coisas, mas eu não ando pelo que diz a minha carne, eu ando pelo que diz a palavra de Deus. Nunca ninguém conseguiu vencer Satanás dessa forma. Satanás olha e fala, então você é desses de Bíblia, você gosta da Bíblia? Citou a Bíblia para mim? Eu vou citar a Bíblia para você. Não leu lá no Salmo 91, no versículo 11 e 12? Atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Satanás conhece a Bíblia, e decora pelo jeito. Não a vive, mas conhece. Um bom teólogo, Satanás. Então não se impressione com teólogos. Jesus fala, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí tem a terceira tentação. E de novo ele fala, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.
E ali Jesus vence a tentação, vence o diabo. Nenhum ser humano até então tinha conseguido fazer isso. Aí Jesus volta para a sua aldeia em Nazaré. Nazaré era uma cidade assim maravilhosa, pujante. Na época de Jesus, Nazaré devia ter no máximo 500 habitantes, uma aldeia. Dizem os estudiosos que Nazaré tinha 400 a 500 habitantes. Alguém já morou numa cidade desse tamanho, não? Eu já morei numa cidade desse tamanho. Jesus morava ali. E ele chega, e quando ele vai na sinagoga da sua cidade, ele entra no sábado na sinagoga, porque Jesus era um bom frequentador de igreja também. A Bíblia diz que conforme o seu costume, ele foi na sinagoga. Ele tinha compromisso com a congregação a qual ele participava. Ele não era um turista dos cultos da igreja de Nazaré. Ele estava lá todo sábado, todo compromisso. Ele estava lá conectado. Pode dizer um amém? E ele chegou, entregaram para ele um livro para ler. Ele abre exatamente nesse texto que nós lemos aqui. Ele abre o rolo do profeta Isaías e ele cita esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Amém? Por quê? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados, os de coração quebrantado. A proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele lê esse texto e toda a sinagoga sabia que, toda ela sabia que esse texto falava do Messias. Ele pega e fala assim, depois de ler o texto: hoje se cumpriu. Como assim? O Messias era um rei, um general. Ele era um gladiador, como Davi, como Gideão. Ele via de uma família nobre, de uma estirpe real. Quem é você? Hoje se cumpriu. E ele estava magrinho depois de 40 dias de jejum. O pastor Fernando assim, né? Ele era magrinho. Né? Ele estava igual aquele Jesus do Franco Zeffirelli, aquele Jesus de folhinha de que a gente vai, né, na panificadora, na barbearia. Não tem aquele Cristo assim, com aquele olho verde, com aquela cara de anêmico assim, né? Que é aquela coisa meio esquálida, meio transparente, assim. Né? Chegou meio fininho lá na sinagoga, e ele falou: hoje se cumpriu, eu sou o Messias. E ele teve problemas com isso. A Bíblia diz que a turma quis linchar ele lá, jogar ele no precipício abaixo. Mas eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: Jesus só começou o seu ministério depois que o Espírito Santo veio em forma corpórea sobre ele. Porque em Efésios nos diz que Jesus é Deus, mas que ele fez algo extraordinário. Ele se esvaziou de si mesmo. Jesus é um Deus que se esvazia. Sabe? Ele era Deus, mas ele fez algo extraordinário. Ele saiu da sua condição de Deus e nasceu no ventre de uma mulher. Nasceu como uma criança, um menino, um homem. Os pais da igreja definiram que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Como homem. E nós temos um problema, porque a gente coloca Jesus assim como um Superman. A impressão que nós temos é que Jesus era alguém totalmente diferente. Não, ele era um homem comum. Ele era um Deus que abriu mão da sua condição de Deus. Ele esvaziou-se, assumiu a forma de servo e, sendo reconhecida em figura humana, humilhou-se a si mesmo. E a gente acha que Jesus era um kryptoniano que caiu aqui na terra.
Ele teve fome, ele teve sede, ele teve medo, ele teve angústia, ele teve dúvidas, ele teve crises, ele teve depressão. Um dia ele chamou seus amigos e falou: gente, orem comigo, porque a minha alma está triste até a morte. O que é isso? Traduzindo, irmãos, quadro depressivo severo. Orem comigo, porque a minha alma está triste, com cheiro de morte. Ele teve fome, teve sede, teve frio, ele dormiu no barco, a turma trabalhando e ele dormindo. Jesus, ele era Deus, mas na forma de um homem. Ele se esvaziou da sua condição de Deus. Estão comigo? Nessa condição humana, ele precisava do Espírito de Deus para realizar a sua obra. Nessa condição de homem, a Bíblia diz que Jesus foi ungido. E ele andou em todo lugar, fazendo todo tipo de coisas boas, no poder do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem energizou, quem capacitou a Jesus a cumprir a sua missão. Por isso ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Irmãos, porque eu tenho que pregar boas novas aos quebrantados. Eu tenho que curar os quebrantados de coração. Eu tenho que proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Eu tenho que apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Eu tenho que consolar as pessoas, eu tenho que mudar a vida delas. E eu só posso fazer isso no poder do Espírito de Deus. Porque eu estou aqui como homem. Ele era tão comum que quando o traíram, alguém teve que beijar ele para diferenciar ele. A gente coloca Jesus como um autor de Hollywood, cabelos longos, barbudos, olhos verdes, isso é papo furado. Nenhuma beleza víamos nele. Um homem de dores, um trabalhador, pessoa absolutamente simples. Na multidão ele sumia. A gente acha que Jesus era o cara. Menos cristologia e mais jesologia é o que a igreja precisa. Menos cristologia e mais jesuologia, mais gente. E ele fala assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque eu tenho que pregar, tenho que libertar as pessoas. Eu tenho uma missão para cumprir. Por que o Espírito do Senhor está sobre mim? Entenda isso, igreja. Por que o Espírito de Deus está sobre mim? Jesus fala: porque o Senhor me escolheu, ele fala. A resposta está no seguinte: porque o Senhor me escolheu, o Senhor me ungiu. Sabe o que é ungido? É o enviado, o escolhido, o separado. Por que o Espírito está em mim? Porque o Senhor me ungiu. Não é o Espírito que unge. O Senhor separa o ungido e o Espírito vem sobre ele. Interessante isso. O Senhor separou Jesus para um ministério. E como ele estava aqui em homem, porque para nos salvar, ele teria que vir como homem e vencer todo o mal, e vencer todo o pecado, e vencer a morte, e vencer o diabo, e vencer toda a forma de tentação. Jesus morreu com 33 anos, e a sua mente nunca foi uma mente pornográfica, na sua mente nunca teve inveja, nunca teve ódio, nunca teve rancor, nunca teve vingança, nunca mentiu, nunca desobedeceu. Ele é o perfeito, porque ele tinha que cumprir toda a lei de Deus. E ele precisava do Espírito Santo para isso. Ele falou: gente, eu tenho quebrantados de coração. Eu tenho que anunciar, proclamar as boas notícias. Quais são as boas notícias? Quem sabe o significado da palavra evangelho? Boas novas. Mas não é assim, boas novas. Eu vou chegar no Edu, você ganhou 20% de aumento essa semana. É a notícia boa ou ruim? Boa, né? O que você acha, Fernando? Você é mais generoso, você vai ganhar
30% de aumento. Essa é uma boa notícia? É uma boa notícia. Isso é uma boa notícia, certo, Rodrigo? Mas as boas novas não é isso, não. As boas novas devem chegar no Edu. Edu, um cara morreu lá na Inglaterra. Cara, inexplicavelmente, ele te deixou lá 1 bilhão de libras de herança para você. Não é 20% de aumento, ele te deixou 1 bilhão de libras. Por que? Não sei. Essa é uma boa nova? Boa notícia, é um negócio extraordinário. Não é assim uma boa notícia, né? Né? Não vou falar. Então, é uma notícia excelente. Só que, às vezes, para a gente valorizar a boa notícia, tem que ter as más novas primeiro. As más novas é que você está lascado. Depois traz a boa notícia. A boa notícia qual é? É que o Messias veio. E eu vim aqui para curar, para proclamar essas boas notícias a quem? Aos quebrados. Quem está quebrado? Todo ser humano está quebrado, está morto, está no inferno. Eu acho interessante os nossos teologia de coach de hoje. Você é a fraqueza de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Irmão, você não presta. Você é raça ruim do cão. A Bíblia diz que nós éramos inimigos, não era queridinho de Deus, não. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, fadados ao inferno. Quem são os quebrados? São essas pessoas. Todo mundo está quebrado. Eu venho aqui proclamar aos quebrados que vai mudar a história deles. E eu preciso do Espírito Santo, não só para proclamar isso, mas para pegar esses caras e curar eles. Eu vou ter que pegar uma Maria Madalena com 7 demônios e transformar ela numa discípula de Jesus. Eu vou ter que pegar uma mulher samaritana com a vida sexual enrolada, uma mulher maluca, tinha 4 casamentos, estava morando com o 5º homem. Isso é gente louca, irmãos. Se você escapar de 2 casamentos, você vai querer o 3º? Pare. Cuide bem do teu, vai até o fim com ele. Né? A mulher já tinha tido 4, ainda estava arriscando o 5º. Gente louca. Mas Jesus entrou na vida dela e a libertou. Ela foi a primeira missionária da palavra de Deus. O endemoniado gadareno, 6.000 demônios, morava no cemitério, pelado. Todo mundo tinha medo do cara. Prendia com corrente, ele quebrava as correntes, aterrorizava toda a comunidade. Mas Jesus foi lá e libertou esse homem. Quando voltaram para aquele lugar, ele estava em perfeito juízo. Isso é possível no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso ele fala, por isso o Espírito está sobre mim. Porque para mim ser ungido do Senhor, eu preciso desse Espírito na minha vida. Está comigo? Está entendendo? Então ele diz que aconteceu isso e começou o seu ministério. E a Bíblia registra que todo o seu ministério foi cumprido no poder do Espírito Santo, inclusive a sua ressurreição. Ele precisava vencer o diabo, ele desceu às partes mais baixas, ele venceu a morte. A morte foi quebrada de dentro para fora. Jesus foi no ventre da morte. As outras ressurreições, alguém externo foi lá e fez a coisa acontecer. Em Jesus, ele quebra de dentro para fora e ele sai. E ele venceu a morte. Paulo diz que foi tirado da morte o aguilhão. Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. A morte para nós crentes, irmãos, sabe o que é a morte para nós? Uma porta. Repete comigo, a morte, para o crente, é uma porta. E abre aqui, passa, chega lá do outro lado. Não tem mais aguilhão, não tem mais ferrão. A morte não tem mais ferrão. Não tem mais poder sobre nós. Tragada foi a morte na vitória. A morte para nós hoje é uma promoção. Repete comigo, a morte para o crente é uma promoção.
Paulo fala que eu queria logo. Mas por causa de vocês, cabeçudos, convém que eu fique um pouco mais aqui. Vocês não entendem. Mas por mim, eu queria estar lá, que é muito melhor. E ele foi até o terceiro céu. E viu coisas inefáveis. Então, ele fala, eu não queria estar aqui não, cara. Não queria estar aqui não, mas já que eu tenho uma missão para cumprir, já que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Deus me fez um apóstolo, então eu vou cumprir minha missão. Amém? Então Jesus veio para transformar. O Espírito age nele, e ele fala o seguinte, ele recebeu a missão do Pai, e o Pai o capacitou com o Espírito Santo. Amém? Está claro isso, irmãos? Ele é o Deus que deixou a sua condição de Deus, veio no ventre de uma mulher, tornou-se um homem, agora o Espírito Santo veio sobre esse homem, e no poder do Espírito ele executa todo o seu ministério, até a sua ressurreição. Mas ele fala o seguinte, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar para vocês o Paráclito, o Consolador, o advogado, o outro que vai estar com vocês. Eu vou, mas o mesmo Espírito que veio sobre mim, virá sobre vocês. Como Deus me enviou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E assim como o Pai enviou seu Espírito na minha vida, eu vou enviar sobre vocês o meu Espírito. A vida que eu vivo no poder do Pai. A vida que vocês vão viver no poder do Espírito Santo. Por isso ele fala, gente, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8 ele fala, e recebereis o poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo. Até lá fiquem quietos. Façam nada. Permaneçam na cidade quietinhos. E eu falei aqui no outro dia, ficaram 10 dias orando. De 500 pessoas, abaixou para 120. No 10º dia, no dia de Pentecostes, estavam todos orando ali. Não sei se era meio desanimado, não sei como é que estava o negócio, né? Mas 70%, 80% já tinha saído da igreja. Aí, mas tinha uma turma de teimosos ali, esperando promessa. Porque ele falou, eu vou enviar a promessa de meu pai. Fiquem lá. 500 pessoas, animadão. 10 dias depois, 120. Já não estão animados assim. E sabe que vai acontecer alguma coisa? Sabe que não vai? De repente, um som impetuoso, como que de um vento, enche aquele lugar. E viram línguas repartidas como que de fogo repousando sobre a cabeça de cada um, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Foi um alvoroço naquele lugar, e as pessoas falaram, estão bêbados. Pedro se levanta e prega com ousadia, no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, há 40 dias atrás, Pedro havia negado Cristo 3 vezes. No poder do Espírito Santo, ele pregou e 3.000 pessoas se converteram. Há alguma diferença aí ou não? Sem o Espírito Santo, tu és um deles, eu não. E quando Pedro nega Jesus diante da empregada, os originais dizem que Pedro xingou ela. Não vou nem falar por quê, do que ele xingou, porque eu não sei. Mas foi xingamento. Sabe quando você está bem bravo? No estresse, no bife, na picanha. Pedro xingou a mulher. Suau. Que as cobrinhas, lagartixas, aquelas coisinhas assim. E negou a Jesus. Agora, no poder do Espírito Santo, ele se levanta, um pescador simples, e prega para a elite judaica em Jerusalém, porque só os judeus ricos estavam ali, de várias partes do mundo. Pedro se levanta e prega com ousadia, porque o Espírito Santo estava na vida dele. E o Espírito Santo veio sobre toda a igreja primitiva, e foi algo extraordinário. E Jesus falou, esse Espírito vai vir, e vocês serão as minhas testemunhas. Aonde? Quem lembra? Isso não, Edu. O que a igreja fez?
A igreja gostou do negócio. Veio o Espírito Santo, profecia para cá, revelação para lá, gente caindo para cá, gente na unção da gargalhada para lá, é milagre de um lado, é milagre do outro acontecendo, e gente se convertendo, e o negócio de sair de Jerusalém foi esquecido. A igreja ficou se banqueteando com aquela unção, com aquele poder. Todo dia culto, todo dia reunião de oração, vigília, nego entregando recadinho para o outro. Eu detesto negócio de recadinho, tá? Não me dê recadinho. Meu Deus não é um Deus de recadinho, meu Deus é um Deus de palavra. De palavra. E aonde você tem palavra, não precisa de recadinho, porcaria nenhuma. Só precisa de recadinho crente, anêmico, que não conhece a palavra. Crente que não lê a Bíblia, que não ora, precisa de Deus levantar alguém para dar um recadinho no ouvido do irmão. Ó, Deus é contigo. Ô mula, não lê a Bíblia? Precisa de um cara vindo na tua vida lá. E aí chora, derrete. Te catar, compadre. Você apaga isso aí. Então, a igreja ficou lá e gostou desse negócio, cara. E Deus falou, poxa, mas eu dei meu espírito para esses caras para o mundo inteiro. Para ir para Jerusalém, Judéia, Samaria. E os caras gostaram tanto da unção que a igreja está crescendo tanto que eles não querem ir embora. Aí Deus falou, Espírito Santo? Eu vou cutucar lá o César, vou cutucar o Herodes, vou cutucar o Pilatos, vou cutucar esses caras aí, vamos meter força nessa crantalhada, acabar com essa igreja deles aí. Por causa de uma perseguição, a igreja foi embora. O evangelho foi espalhado por todo lugar. Porque o Espírito Santo, ele é soberano, ele faz coisas que a gente nem pensa. Amém, amado? Ele usa coisas que a gente não pensa. Ele pode mandar perseguição só para você sair pregando o evangelho, está muito acomodado. Né? Mas o Espírito Santo é vento, ele é um mistério, ele faz coisas que a gente nem pensa. Ele usa de estratégia que nós nem imaginamos. E a estratégia de Deus ali foi a perseguição. Manda a perseguição para essa turma aí, já que eles não querem ir, estou mandando. Mas ela está sentadinha ali, vamos mandando a espada no lombo dessa turma aí. Vazaram. A igreja foi para Antioquia, foi para a Ásia, foi para a África, foi para a Europa. Porque a cantalhada fugiu. E eles fugiam e evangelizando seus vizinhos, e a turma ia se convertendo. Tem uma igreja em Roma, que tem a carta aos romanos, que não tem um fundador. A igreja aos romanos foram os irmãos simples que fundaram. Não tem um cara que foi lá e fundou a igreja. Foi a cantalhada fugindo, foi para Roma. Então, o Espírito Santo em Cristo. Agora, Jesus fala, esse Espírito está na igreja, na vida do crente. Vocês precisam da vida de Deus. Não dá para ser igreja sem o Espírito Santo. Aliás, não se é igreja quem não tem o Espírito Santo. Entenda isso. Ninguém é igreja se não tiver o Espírito Santo na sua vida. Quem não for nascido da água e do Espírito não é igreja. A palavra igreja é kalel, é eclésia, é aqueles tirados da morte e transportados para o reino da sua maravilhosa luz. E só é igreja quem teve um encontro com Jesus Cristo. Não é quem tem a carteirinha de membro, não é quem é vizinho da igreja, não é porque é filho do pastor, não é porque é neto do diácono mais ungido, não adianta porcaria nenhuma. Só é igreja quem teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, quem experimentou um milagre que chama-se novo nascimento. E Jesus falou, Nicodemos, ninguém consegue ver o reino se não for nascido de novo. O que é o novo nascimento? É a doutrina cristã das mais importantes, se não a mais importante, a regeneração. Falei um palavrão agora, repete comigo, regeneração. É nascer de novo, é fazer nova todas as coisas. Irmão, ser um cristão, eu era católico romano, agora sou evangélico. Gostei tanto da igreja. Católico é chato, o padre fica lá, aquele som é uma porcaria, né? Isso aqui é a mesma coisa, e a missa, você fica lendo aquele papel do começo ao fim. Aí eu fui visitar a igreja perto da minha casa, que música legal. Os caras têm retroprojetor é bom, né? Os caras têm projetor.
Pô, os caras usam as roupas diferentes, é mais animadinho e tal. Eu saí da católica e estou aqui na evangélica. Não é isso. Eu era budista, agora sou evangélico. Né? Que nem a Bruna Marquezine, Jesus é legal. Depois eu tiro umas fotos de lingerie aí para incrementar a minha Instagram. Não. Ser evangélico e ser cristão é nascer de novo da água e do Espírito. É uma experiência espiritual que só conhece quem já passou. O reino de Deus só se vê de dentro para fora, não se vê de fora para dentro. E esse é o maior milagre que pode ter, é a regeneração, é a transformação da nova natureza, é a mudança da natureza. Conhece aquela historinha antiga de um escorpião que estava na beira do lago e queria atravessar o lago e ele não sabia nadar, o escorpião estava ali, como é que eu vou atravessar, eu quero chegar do outro lado e tal. Aí um sapo apareceu, o escorpião, ó sapo, o sapo já ficou assim, escorpião. Sapo, me dá uma carona para o outro lado. Sapo, aqui que eu dou caramba para você. Tu é escorpião, tem veneno, tu vai me picar, vou morrer. Não, mas sou sapo. Se eu matar o senhor, também morro. Vou estar lá, o senhor vai estar nadando. Se eu matar o senhor, eu morro também. O sapo olhou e falou, tem lógica. Beleza, sobe aí. O escorpião pulou nas colas do sapo. E o sapo vai feliz, nadando. No meio do lago, sentiu uma ferroada. O sapo olhou, seu escorpião, o senhor me aferrou. Ele falou, desculpa, seu sapo, é a minha natureza. Eu não consigo mudar a minha natureza, eu sou escorpião. Jesus veio para arrancar a natureza do escorpião. Ele não veio para dar um burilamento. Ele veio para mudar a nossa natureza, nascer de novo, da água e do Espírito. O Espírito Santo veio morar em nós, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E agora Ele vive em nós e a vida de Deus está em nós. Amém? Esse é o maior milagre que pode ter. Tem gente que fica impactado com gente andando de cadeira de roda e que sai andando. Eu não dou nem bola. Eu louvo a Deus, quer dizer, não dou nem bola. Mentira, né? Claro. Mas, gente, minha perna era assim, o pastor orou, minha perna está boa. Que joia. Mas, sinceramente, irmãos, não me faz nenhuma diferença. Mas nenhuma. Agora, o cara chegar e falar, eu era um alcoólatra, um agressor, um tarado, e Jesus mudou o meu coração. Irmãos, isso me quebra no meio. Isso me arrebenta, porque essa é a minha experiência pessoal. Eu não mudei de religião. Eu tive um encontro com Jesus. O Espírito Santo veio habitar na minha vida, como o Edu hoje ministrou. Eu, quando fazia teologia, eu estudava teologia, e quem estuda teologia, geralmente é tudo gente muito sem dinheiro, jovem. E eu tinha a vida das drogas, do álcool, minha vida era um inferno, era uma desgraceira, morava na rua. Mas aí o Jesus veio, arrumou um emprego de servente de pedreiro, e eu falei, eu preciso aprender. Eu fui na igreja, fiquei impactado com a palavra, com o louvor, com as pessoas. Falei, cara, eu preciso desse negócio. E aí já me enfiaram na tal teologia. Graças a Deus, fui para a teologia. Sou teólogo, ou geólogo, não sei bem, mas alguma coisa eu sou. Algum ólogo eu sou aí. Aí, estou lá na minha sala, e se quer ver, encontrar gente arrogante, vai numa sala de teologia. Todo mundo sabe tudo, tem todas as respostas, tem calvinista, arminiano, tudo que você pensar, tem lá tudo que é tipo de bicho, é um jardim zoológico. E cada um vem de igreja diferente, com um pastor diferente, com a visão diferente, com uma abordagem diferente, cada um acha que está certo. Então, irmãos, é um lugar assim, que eu vou dizer para você, é pior do que o Daniel na cova dos leões ali. Gente imatura, orgulhosa, estão aprendendo e já se acha que sabe. Até hoje, a gente é velho e acha que sabe. E estamos levando cacetada ainda. Então, o Marquinhos falou, né? Então, cheguei lá e tinha um cara que destoava da turma. Minha sala devia ter uns 40 alunos. Tinha um homem, assim, de idade já.
O nome dele era Odair. O Odair era nosso vô, pastor. Era o nosso vozão da sala. Mas um homem de idade. O que esse homem está fazendo aqui, né? Estudando teologia. Com essa banda de gurizada. E ele era um cara que tinha grana. Pagava para nós na hora da cantina, na hora da coisa. Ele era o nosso socorro bem presente na hora da fome. Porque ele dava coxinha para nós, enchia salada, e pagava qualquer coisa. E conversava com a gente. E na hora de ir embora, a gente não tinha dinheiro nem para o ônibus. Eu morava longe, eu ia a pé. Aí ele tinha um Opala 4 portas. Quem lembra do Opalão 4 portas? Ele colocava 8, 10, 12 naquele Opala, que ia arrastando. Ia deixando cada um na sua casa. Olha o coração, é um vô. Um vô. E um dia eu tive a oportunidade de sentar com ele e falei, irmão Dair, o senhor é alguém extraordinário. O senhor é um homem extraordinário. Como é que o senhor se converteu? Alguns antigos agora vão saber o que eu vou falar. O Gilson, eu era do Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro. Eu invadia a favela, arrancava os traficantes que a polícia não pegava e matava os caras na frente da família. Criança olhando, mulher olhando, a gente subia encapuçado e matava os caras. Eu era do Esquadrão da Morte. Mas eu tive um encontro com Jesus de Nazaré. Isso chama-se milagre. Milagre, mudar o caráter, mudar a natureza, é isso que Jesus se propõe. Você pode pegar um cara estúpido e dar para ele, colocar ele numa terapia, e o psicólogo dá né, cuidar, fazer, né, Rodrigo, fazer uma funilaria no cara. Vai no psicólogo, o cara vai dando as dicas para você, vai no coach, o cara vai te dar uma garibadinha, vai ensinar você a pentear o cabelo, arrumar a tua camisa, perder a barriga, comprar um reloginho de marca, fazer o teu canal no YouTube, o cara vai te ligar. Mas olha, lá dentro você continua sendo a mesma pessoa imprestável. Você pode fazer uma faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você pode falar, ser poliglota. Mas se o teu coração não mudar, você é miserável. A prova disso é o Congresso Nacional. Cheio de gente de família rica, estudado, e quebraram o nosso país, roubando. Que por fora, como dizia minha avó, bela viola, por dentro, pão bolorento. Essa é bíblica, hein? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Minha avózinha falecida tinha essa passagem bíblica, que na verdade são sepulcros caiados que Jesus falou, né? Então, o Espírito Santo pode mudar a nossa natureza. Nós não podemos abrir mão dele. Nós não podemos abrir mão dele. Paulo fala o seguinte, aquele que rouba, não roube mais, em Efésios, né? 4, 3. Ele fala assim, aquele que rouba, não roube mais, antes trabalhe para que ganhe dinheiro e possa ajudar as pessoas que não têm. O que é isso, irmãos? Você sabe o que é um ladrão? Você trabalhou, Fernando, ganhou dinheiro, se esforçou e tal, comprou aquele celular, como é que chama o último da Apple aí? É isso mesmo. Ele comprou esse telefone, né? Mas ele se esforçou. O que é o ladrão? O cara não fez nada, mas ele, você todo empolgadinho lá, ele vai lá te dar um tapa, um soco, mostra uma faca para você, rouba o teu celular e vai embora. Por quê? Porque o ladrão é o bicho mais egoísta que tem. Ele mata uma pessoa por causa do tênis, por causa do carro, ele dá um tiro numa jovem universitária para pegar um carro dela lá, um Palio. Ele mata uma vida para atender o seu desejo, isso aí é o supra-sumo do egoísmo. Ele só pensa nele, não pensa na família, não pensa em mais nada, ele só pensa em si. Quando Paulo fala aquele que rouba, ele está citando o ser humano pior que existe. Agora você encontrou Jesus, então você não roube mais. A tua natureza vai ser transformada a tal ponto que você vai começar a trabalhar e o fruto do seu trabalho não será para você, será para os outros. Aquele que rouba e tem encontro com Jesus, mudou seu coração, agora vai começar a trabalhar e ganhar para ajudar. Ele não é mais o alvo das suas ambições. Irmãos, isso é o Espírito Santo.
E Jesus falou: vocês não vão poder ser minhas testemunhas. Repetindo, a palavra testemunha é a junção de duas palavras: querigma e martírios, e marturel. Querigma é proclamação, marturel é vida, vem da palavra mártir. É você encarnar, incorporar. Quando ele fala, vocês serão minhas testemunhas, vocês serão gente igual a mim. Isso só é possível se o Espírito Santo vir em vocês. Sem o Espírito Santo, vocês não vão conseguir nunca ser minhas testemunhas. E no mesmo texto de Efésios que fala disso, Paulo fala: não extingais o Espírito. Não entristeçais o Espírito, ao qual foste selado. Amém? O que é um selo? É uma garantia. A igreja que Jesus vem buscar é a igreja que tem o Espírito Santo. Aliás, só é a igreja que tem o Espírito. É a virgem que tem azeite na sua candeia. Meia-noite. O noivo chegou. 5 tinham azeites. 5 não tinham azeite. A igreja tem que ter azeite. Amém? Mas para que ter azeite? Quem quer azeite? Todos nós temos azeite. A gente tem que fazer igual a viúva. Tem que aumentar esse negócio. Mas por que o Espírito Santo estava sobre Jesus? Porque ele tinha uma missão para cumprir. Ele tinha que pregar as boas novas. Ele tinha que curar os quebrantados de coração. Ele tinha que proclamar libertação aos cativos. Ele tinha que colocar em liberdade os algemados. Por que a igreja tem o Espírito Santo? Para exercermos a missão que Deus tem para nós. Para sermos aqueles a quem Deus espera e deseja que sejamos. Eu não vou conseguir, irmãos, ser um bom pastor se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Eu não vou conseguir ser um marido bom se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Eu não vou conseguir ser uma esposa boa se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Eu não vou conseguir ser um pai bom se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Eu não vou conseguir ser um filho bom se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Eu não vou conseguir ser um amigo bom, um empresário bom, um obreiro bom, um vizinho bom, um colega bom, se o Espírito Santo não estiver na minha vida. Por isso ele fala, vocês têm que ser cheios do Espírito. Se renda ao Espírito, se batizem no Espírito, mergulhe na área de braçada no Espírito. Mas o batismo com o Espírito... Eu não vou entrar no mérito de quando acontece o batismo com o Espírito Santo, porque tanto faz. Ou você tem ou você não tem, meu filho. Ou você tem ou você não tem. Ou você nasceu de novo, ou você está se enganando. Ou você nasceu de novo, teve um encontro com Jesus e você foi regenerado. Para nós, para mim, por exemplo, que era um drogado, um bêbado, um prostituto, um mentiroso, um ladrão, o novo nascimento é óbvio. Pessoas que me conheciam antes, pessoas que me conheciam depois, falam, meu. Apesar que quando eu olho para mim, eu falo, está feio o negócio. Mas quem olha de fora, né, fala, meu. E nós temos um problema na igreja, muitas vezes, que são os nossos jovens, filhos de crentes, que nunca viveram uma vida lá fora. Nunca se prostituíram. Nunca tomaram um pico na veia, graças a Deus, aleluia. Para eles parece que não tem assim, um tchan, né? Graças a Deus que vocês nunca tiveram. E quem teve, carrega marcas e vai levar até o túmulo marcas que nós não gostaríamos de ter. Novo nascimento é possível para quem está dentro da igreja. Não é porque você não teve uma história horrorosa lá atrás e que hoje você é um santarrão. É uma experiência pessoal de amor com Deus, com Jesus. É mergulhar no Espírito Santo, é deixar Jesus batizar você. A palavra batizar é mergulhar, submergir, é você se entregar na mão de Jesus e ele fala, vai meu filho, porque você só vai experimentar a vida abundante se você se deixar o Espírito Santo encher você. Amém, igreja? Está vendo que o Espírito Santo é fundamental na nossa vida? Nós precisamos disso. É a vida de Deus em nós. A igreja é uma igreja pentecostal.
pentecostal que crê no Espírito Santo. Tem gente que fala assim, tem uns teólogos de plantão, os dons cessaram, o Espírito Santo já não faz mais. Eu quero mandar um recado na internet para esses teólogos. Vão caçar a tua turma. A Bíblia não é de vocês, a Bíblia é da igreja. A Bíblia é das pessoas simples. A Bíblia é nossa, para a gente comer, devorar, estudar, decorar, meditar, para que o Espírito, baseado na palavra, possa produzir a vida de Cristo em nós. Não tem nada contra a teologia, estude, nunca é ruim. Mas não venha pegar para você, dizer o que Deus pode fazer, o que não pode, porque Deus é livre, é soberano, e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer. Ele pode fazer alguma coisa nessa manhã aqui, extraordinária. Se Ele achar um doido que fala aqui, Senhor, eis-me aqui, quero mergulhar nesse negócio aí. Quero libertar minha mente, eu quero me sujeitar a Ti, eu quero nadar de braçada na água do Espírito. Deus pode fazer algo extraordinário. O Espírito que está dentro de nós quer fluir. Está lá dentro já. Mas nós precisamos favorecer isso. Amém? Podemos abrir mão disso. E nós estamos numa igreja, num culto. Irmãos, se a gente não falar do Espírito Santo aqui, se a gente não orar em línguas aqui, aonde você vai orar? Na sala da tua casa com a televisão ligada? Na telinha do teu celular? As tuas amigas no restaurante? Os teus funcionários no trabalho? Deveria. Mas se aqui dentro nós não aprendermos a presença de Deus, quero convidar os músicos a subirem. Se aqui dentro a gente não, se a gente não se entregar aqui na nossa casa, onde é que a gente vai ter uma experiência? Se aqui o nosso dom não avivar, se aqui o Espírito Santo não fluir, onde é que vai ser? Na praça? A Bíblia diz que quando a igreja se reunia, às vezes o lugar tremia, e tremeram o lugar onde eles estavam. Deus pode intensificar a presença dele aqui. Quem quer isso? Deus pode intensificar esse negócio. Se Deus resolver intensificar a sua presença aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a chorar. Você vai levantar a tua mão e você vai começar a louvar. Aí Deus vai dar uma dose maior. Você vai começar a cantar. Aí Deus vai dar maior. Você não vai resistir. Os teus joelhos vão se dobrar. Aí pede para Deus parar. Para se Ele continuar, você vai morrer. Ele vai morrer. Nós somos a comunidade do Espírito, irmãos. Vamos colocar em pé. O Espírito Santo é o Consolador, o Paráclito, aquele que está ao lado, aquele que veio para afirmar nossa identidade, para nos ensinar as Escrituras. É aquele que veio para queimar todo o lixo da nossa vida. Aquele que veio para limpar nossa consciência, para apagar os nossos pecados.